Bom, meu tema é um tema muito polêmico no novo Código de Processo Civil, né? É a cooperação processual. Todos nós sabemos que o novo Código de Processo Civil, ele tem as normas fundamentais, que são o artigo 1º ao 12, e dentre as normas fundamentais, nós temos o artigo 6º, que traz a cooperação processual. O artigo 6º, ele diz o seguinte, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em prazo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Quando os processualistas se depararam com a redação desse dispositivo, tivemos um choque, né? Porque será que a cooperação processual ela estaria dizendo que partes cooperam? Se vocês não cooperarem, pode vir uma decisão desfavorável. Aqui tem que prevalecer a cooperação, né? Lúcio Delfínio e Lênio Streck, durante esse período de vacatio legis do Código, soltaram muitos artigos, né, mencionando essa preocupação de que a cooperação processual poderia, sim, levar a um protagonismo do juiz, né? Ou seja, estaríamos voltando à época de Klein, Biloff, e pensando muito num juiz prevalecente que chega, por exemplo, numa audiência e fala, olha, os senhores não estão cooperando, né? Bom, e aí, no SESTA, pensar se, evidentemente, esse artigo, por meio de uma interpretação constitucional, traz realmente esse viés de uma cooperação arregada a uma socialização processual, a um solipsismo do juiz, a um protagonismo do juiz, ou se existe uma interpretação constitucional que viabiliza um modelo cooperativo no novo Código de Processo Civil. Precisamos primeiro entender que o novo código ele sofreu, sim, influências do Código Português, né, que o professor Humberto Teodoro citou em sua palestra, que é de 2013, e a gente herdou algumas questões técnicas desse código, principalmente a cooperação, né? Lá no Código Português existe o princípio da cooperação, e dele acarreta 5 deveres cooperativos. Se os senhores forem pegar manuais, né, de direito processual, como Fred Gier, Daniel Mitigiero, vocês vão perceber que esses deveres cooperativos estão sendo muito divulgados na nossa doutrina. Inclusive, uma pesquisa que eu fiz na jurisprudência do Tribunal de Justiça, eles já são citados em diversos acórdãos, deveres cooperativos, e a gente precisa saber se realmente o nosso modelo processual brasileiro está preparado para receber, né, esses deveres cooperativos nos moldes em que são estabelecidos no direito português. A primeira coisa que eu queria mencionar com os senhores é que a cooperação processual em Portugal, infelizmente, ela parte, sim, de uma socialização processual, né? Existe um autor muito famoso em Portugal, que é o Teixeira de Souza, que ele menciona a todo tempo que o processo em Portugal está na busca pela verdade real, né? E a gente sabe que processo, né, pessoal, não é isso, né? Não é essa busca pela verdade real, né? Então, a gente percebe que a cooperação processual em Portugal, ela está, sim, partindo, ela acaba levando ao protagonismo do juiz e as partes como meras participantes do processo. Não é o que nós defendemos, né, atualmente, principalmente na Escola Mineira de Processo. Pois bem, dentro dessas premissas, esses deveres cooperativos, tem alguns que me chocaram muito, porque, como eu disse, eles estão sendo divulgados. Dever de inquisitoriedade, dever de prevenção, dever de esclarecimento, dever de consulta às partes, dever de auxílio. Alguns, eu tenho certeza que nós estamos preparados para aplicar, porque o nosso modelo cooperativo de processo, ele partindo de uma normatividade e de uma constitucionalização, a gente está preparado para aplicar. Mas o dever de inquisitoriedade, em Portugal, fala que o juiz ele tem amplo acesso para convocar as testemunhas que não foram designadas pelas partes. O dever de prevenção
Fala mais que o juiz, ao perceber que as alegações de uma das partes estão insuficientes, pode sugerir complementação. Pessoal, sabemos que isso não é o dever do judiciário, né? Isso aí é algo que cabe exclusivamente às partes, é tutela das partes. Não é o que nós defendemos aqui no Brasil, no nosso direito processual. Então, o que acontece? Se a gente aplicar nos mesmos moldes de Portugal, a gente cai no risco de ter efetivamente um juiz contraditor, né, nos moldes em que a cooperação processual é aplicada em Portugal. Diante disso, eu acredito que a gente tem que ter uma leitura democrática, constitucionalista desse artigo 6º e entender que, efetivamente, o ambiente processual é não cooperativo. As partes estão ali numa lide, elas não querem cooperar entre si. Então, por que será que o artigo 6º traz a cooperação processual como norma fundamental do novo Código? Exatamente porque a gente aplica um modelo comparticipativo de processo. A gente chama também de um policentrismo processual e uma interdependência das partes. O que significa isso? A gente procura no ambiente processual um ambiente dialógico, em que as partes efetivamente possam manifestar nesse processo através de um contraditório pleno, né? Um contraditório com uma influência que tanto está marcado no novo Código, através do artigo 10 do novo Código, né? Que menciona efetivamente que o juiz não pode proferir decisão sem que as partes tenham manifestado sobre aquela matéria no processo, mesmo que se trate de decisão de ofício, né? Então, assim, a cooperação, ela tem sim uma grande abertura no nosso sistema processual, desde que a gente possa dar uma leitura democrática a ela e distanciarmos da cooperação portuguesa, né? Bom, no que tange a aplicação da cooperação processual no novo Código, a gente tem vários exemplos. A gente encontra diversos dispositivos na fase recursal, na fase de saneamento, né, no processo de conhecimento em si. E são dispositivos que assim, trazem grandes modificações impactantes no sistema processual. Vamos pensar em alguns casos. Partindo da fase de saneamento, a gente sabe da importância do artigo 357 no novo Código, né? Ele traz um saneamento compartilhado. O que significa isso? As partes, em conjunto com o juiz, vão sanear o processo apontando as questões fáticas e de direito, né, como se diz, controversas e incontroversas, de forma que o objeto a ser julgado em sentença fica muito bem definido, né? Qual que é a importância disso, pessoal? Existe uma pesquisa na Alemanha que diz o seguinte: quando você tem um processo bem saneado, um processo de conhecimento, uma fase cognitiva plena, em que as partes podem manifestar, como se diz, com um contraditório pleno, que não seja tratado como uma mera bilateralidade, você tem não a redução do número de recursos. Isso não, porque recorrer, todo mundo pode recorrer, né? Lembrando que tem que tomar cuidado com a litigância de má-fé, com as multas que estão previstas no novo Código, né? Mas o que você tem? Você tem uma redução significativa do número de reforma das decisões em segundo grau. E isso é algo muito importante. Porque, resumindo, a gente vai recorrer, a gente vai aviar a apelação, nós vamos fazer agravo de instrumento. Agora, se você tem uma decisão que é fruto de um amplo debate participativo, cooperativo, que eu posso dizer que é a mesma coisa que comparticipativo, você efetivamente diminui de forma impactante os recursos. Bom, e aí, pensando, será que a cooperação processual ela é só das partes, como defendem as correntes colaborativas de São Paulo, falando que cooperação processual é só da parte? Ou será que a cooperação processual pode ser do juiz? Mas se o juiz está cooperando, ele levaria a um protagonismo do juiz? Eu gostaria de mencionar que a gente tem que ter cuidado, porque o código ele é contrafático. O que significa isso? Diversos comportamentos que não funcionavam no Código de 73 vieram dispositivos que tentam coibir essas condutas. A coibição não é dizer, partes, se amem, sejam solidários, cooperação é colaboração, é solidariedade. Claro que não. Cooperação é contrafática. O que significa isso? Vamos para um primeiro exemplo.
Carga dos autos. Eu fiz a carga dos autos e reti os autos 1 mês no meu escritório. No antigo código, você era intimado a devolver, poderia ter uma representação na OAB, mas não existia algo tão punitivo como existe, por exemplo, no novo código, que você é intimado no prazo de 3 dias a devolver os autos, e se você não devolve, o que acontece? Multa de meio salário mínimo. Então, basicamente, é o seguinte, partes, por eu saber que o ambiente processual é não cooperativo, porque é o certo, né? Senão a gente não estaria litigando, a gente teria decidido isso extrajudicialmente, não está devolvendo os autos, multa de meio salário mínimo. Eu considero, sim, isso cooperação das partes. Mas e o juiz? Será que não pode existir cooperação do juiz? Claro, não só por esse dever de consulta, que eu já mencionei no artigo 10, que traz o contraditório como influência e não surpresa, que o juiz percebeu que aquela matéria não foi debatida no processo, e ele vai decidir, utilizando daqueles argumentos, daquela fundamentação, ele tem que oportunizar as partes para que se manifestem sobre aquela matéria. Sob pena do quê? Da decisão ser nula, com base no artigo 10 e com base num dos principais artigos do novo Código, que é o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4, que fala exatamente da fundamentação das decisões. Pois bem, um bom exemplo também da cooperação processual do juiz no novo Código é a questão da emenda, a petição inicial. Porque, basicamente, a gente tem alguns casos, principalmente no interior, aqui na capital nem tanto, de juízes que predeterminavam que as partes fizessem a emenda na petição inicial e o advogado não conseguia encontrar qual que era o problema da petição inicial. E aí, ao decorrer, foi surgindo aquele boato, né, daquele juiz e determinou-se que as partes não estavam trazendo em suas petições iniciais o nome dos pais do autor e do réu. E a justificativa do juiz é que isso seria para evitar homônimos. Bom, sabemos que esse não é um requisito, né, pessoal? Isso não é um requisito. E aí, para evitar esse, como se diz, comportamento não cooperativo do juiz, temos agora um dispositivo que fala claramente que o juiz, ao determinar a emenda à petição inicial, ele precisa trazer de forma especificada o que é que ele quer que você faça, né? Qual que é o problema na sua petição inicial. Isso é, sim, dever cooperativo do juiz. Então, eu gostaria que vocês saíssem aqui da palestra com um novo olhar sobre a cooperação processual. É claro que ela não é solidariedade, é claro que não é colaboração, partes se amem, né? Vamos cooperar. Olha, você não está cooperando. Olha, a decisão pode vir um pouco menos favorável. Não quer conciliar, não? Vai vir uma decisão. Isso a gente tem que lutar contra, porque é um perigo se a cooperação processual for começar a ser entendida dessa forma, né? É um perigo. Agora, a gente encontra também vários dispositivos na fase recursal que trazem a cooperação processual, né? Dentre eles, o artigo 932, o relator ele é obrigado, isso significa é dever, não é faculdade, a intimar a parte recorrente para complementar, sanar o vício ou complementar a documentação que ficou faltando. Pessoal, isso é sensacional, né? Porque a gente sabe que a jurisprudência defensiva, ela prevalece de forma assim indubitável aqui no Brasil, né? Os tribunais criam filtros recursais para que efetivamente seu recurso não chegue nas cortes superiores. Por quê? Devido à demanda, né? A gente sabe que a gente está precisando de forma urgente de uma reforma estrutural, né? Porque falta juiz, falta serventuários, né? Então, de forma que a gente reduza de forma impactante os recursos, a gente vai criando jurisprudência defensiva e filtros recursais. E o novo código, sabendo desse comportamento não cooperativo, porque, afinal de contas, o que importa? Uma mera formalidade ou o julgamento do mérito? Sabemos que é o julgamento do mérito, né? Então, ele prima por esse julgamento do mérito, falando claramente, olha, antes do senhor indeferir o agravo de instrumento, porque ele ficou faltando a decisão agravada, ou porque ele ficou faltando uma peça obrigatória, é dever seu intimar a parte para, como se diz, juntar os documentos que ficaram faltando. Ah, a parte se manteve inerte? Ótimo. Aí sim, o recurso pode não ser conhecido. Mas, tirando isso, existem vários dispositivos que vão pregar essa cooperação processual. E mais, e não é somente isso.
Temos também, por exemplo, a possibilidade hoje de você recorrer sem fazer o preparo, né? É algo assim muito inovador, se vocês forem pensar, né? Quem aqui no escritório não teve um problema, às vezes, com uma guia que foi paga de forma incompleta, ou, assim, por acaso, no meio daquele tanto de recursos de massa, foi um recurso que foi sem a guia, sem o preparo? Como é que funciona isso? O modelo cooperativo de processo prima por uma decisão de mérito e ambiente dialógico. Então, é o seguinte, claro que existia divergências na jurisprudência com relação a essa matéria, mas agora está pacificado, porque é redação, né? É dispositivo, texto de lei, que fala claramente, olha, se você precisar complementar, né, o valor do preparo, tem que ser intimado para fazer essa complementação. É dever do juiz, né, do desembargador, fazer essa intimação. Ok, e se eu recorri sem fazer o preparo, eu não paguei a guia, como que fica? Ok, você vai ter uma punição sobre isso, vai ter que fazer o pagamento da guia em dobro, né? Então, assim, vários dispositivos mostram de forma clara esse modelo com participativo. É claro que alguns a gente fica pensando, poxa, poderíamos ter evoluído mais. Mas se os senhores já tiveram um acesso assim, íntimo com as normas fundamentais do novo Código, vocês vão perceber claramente esse viés constitucional, né, que está vindo no novo Código de Processo Civil, por meio de todos os dispositivos de suas normas, né? Mas o que eu percebo claramente é a importância de a gente pensar que alguns institutos poderiam ter vindo melhor, né? Por exemplo, a improcedência liminar do pedido, que é algo que eu acredito que muitos aqui estão preocupados, principalmente com esse sistema de precedentes que está por vir, né? Nós que defendemos o modelo comparticipativo, cooperativo, acreditamos que o juiz, ao perceber que é uma das causas, né, do artigo 332, que é a improcedência liminar do pedido, antes dele proferir a sentença da sua inicial, já julgando liminarmente improcedente, ele deveria, sim, intimar a parte para que se manifestasse previamente antes de proferir essa sentença. Contudo, não é isso que o novo Código traz, né? Ele liminarmente julga improcedente. E por que, Bela, que você acha tão importante essa intimação? Porque, claramente, com o sistema de precedentes, a parte autora, na sua petição inicial agora, ela vai ter que fazer a distinção, né, pessoal? A gente sabe que fazer a distinção do seu caso para aquele caso, né, para a ratio decidente que gerou o precedente, é imprescindível, porque senão você vai, sem sombra de dúvidas, cair na vala comum. E qual que é a vala comum? Você está lá distribuindo a ação antes de citar o réu, e você está imaginando, não, vai citar para comparecer à audiência de conciliação e mediação. Não, meu querido, não vai ser isso que vai acontecer. Antes de citar o réu, já vai vir uma sentença julgando liminarmente improcedente o seu pedido, com base no artigo... agora eu esqueci o nome do artigo, mas com base no artigo da improcedência liminar do pedido. Pois bem, então, o que eu quero que vocês vejam? O modelo comparticipativo de processo, diferentemente do que é traduzido, defendido, por exemplo, pelo autor Daniel Mitigeiro, ele é, sim, muito positivo quando se trata de um modelo constitucional de balizas contrafáticas. Agora, se a gente quiser transformar a cooperação em protagonismo do juiz, igual eu estou vendo em algumas decisões, a gente realmente vai viver um período das trevas, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, que aconteceu recentemente. Dentro desses deveres, né, de inquisitoriedade, prevenção, é muito preocupante deles serem lidos, né, igual eu falei, conforme Portugal. Mas o que aconteceu? O juiz, analisando a gratuidade da justiça, ele foi e, basicamente, ele, sem nenhuma intimação das partes, né, sem intimar nas partes, sem nenhuma manifestação das partes sobre essa matéria, foi no Instagram de uma das partes, né, no caso a parte autora, e falou que indeferia o pedido de gratuidade da justiça
Porque a parte frequenta muitos bons restaurantes, pratos carérrimos, e que uma pessoa que frequenta bons restaurantes da cidade tem, sim, dinheiro para arcar com as custas e os honorários advocatícios. Pensa os senhores, gente, tudo bem, mas isso não é um juiz que está aplicando de forma fiel o dever de inquisitoriedade? Será que nós estamos preparados para receber esses deveres de Portugal? Claro que não estamos, porque o nosso processo está muito mais evoluído, né? Nós sabemos que deve prevalecer no ambiente dialógico um amplo papel das partes. E o juiz, será que a gente deve voltar à época privatística, que o juiz seria um mero, como se diz, observador do processo? Claro que não, ele tem um papel determinante, né, de controlar esse ambiente dialógico. Mas, atenção, tomem muito cuidado. Juiz no modelo colaborativo não é o juiz que o Daniel Mitigeiro defende. Que ele fala, um juiz, como se diz, no diálogo, ele vai ser assimétrico na decisão. Se ele é um juiz dialogador, ele não vai ser assimétrico na decisão, porque o momento principal é a decisão. Se ele não considerar as alegações das partes em sua decisão, quando eu digo considerar, não significa concordar, mas ele tem que perpassar por elas, concorda? Senão a decisão não vai estar fundamentada. Efetivamente, não é um juiz nos moldes de um dever e de uma cooperação processual que acredito eu que o Código defenda. Para aqueles que tiverem interesse na cooperação processual, né, eu quero convidar a todos, semana que vem, eu estou fazendo um lançamento do meu livro da cooperação processual na livraria De Plácido. Eu faço no meu livro uma análise pormenorizada da maioria dos dispositivos e uma melhor corrente doutrinária, interpretativa, constitucional, que eu acho que adeque a cooperação ao Estado democrático de direito. Eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada.